Nandinho, vamos Vamos lá. falar, essa retomada, na verdade não é uma retomada, é uma continuidade na construção civil. A gente falou muito sobre isso no ano passado e no começo, todo o começo desse ano aí, que foi uma das atividades menos, entre aspas, afetadas, né? A construção civil espera um crescimento maior com a retomada das atividades, agora com as atividades, né, da pandemia, com a queda nos números, né? Como é que fica o setor? Como é que ficam os profissionais que trabalham? O momento pode ser uma boa oportunidade para inovação também, Fernando? Sim, sim. É o seguinte, nós passamos aí um momento difícil, como todo o Brasil, né? Mas eu acredito que a construção civil, como um todo, ela foi menos afetada porque ela foi contida como essencial. Então ela passou todo esse momento de pandemia trabalhando, produzindo. Estão produzindo imóveis, produzindo emprego, produzindo renda. Então eu acho que o setor foi se adequando e todo esse tempo, quando outras etapas da economia passaram alguns perrengues, né, como diz o Zé Fernando, e eu acho que agora o que aconteceu durante esse tempo aí? O pessoal, nós tínhamos um estoque muito grande de imóveis na construção civil aqui em Ribeirão Preto. Mais propriamente, vamos falar de Ribeirão Preto e região. Esse estoque ele foi sendo diluído e você vê como é que é o Brasil. O Brasil é um país diferente. Abaixou o juro, o pessoal tinha muito investimento em banco, juro baixo, ele partiu para construção civil e investiu. E esse estoque, o que ele foi? Ele foi baixando. Então, o que eu acho? Eu acho que o momento é excelente, ele está sendo um momento muito bom para o setor e que eu acho que a gente teve muitas vezes junto, né? E eu sempre fui uma pessoa otimista e continuo. Você é muito otimista. Então, muito mesmo. agora A gente sabe disso, mas assim, é difícil você formar um otimismo geral. Repito, o setor da construção civil, a gente recebeu vários aqui, especialistas, enfim, envolvidos com a tua área também, estava todo mundo otimista. Isso que é mais importante, né? Apesar do momento, né? Mas aí volto lá atrás, né? As pessoas ficaram muito em casa, não foram viajar, não gasta com isso, não gasta com aquilo, não em festa e tal, e conseguiram economizar e fazer, mesmo se fosse um puxadinho em casa, né, alguma coisa assim, mas o setor expandiu mesmo, impressionante. Pô, a construção civil é um dos setores que mais empregam também, sem dúvida nenhuma, né? Claro. Foi possível manter essa empregabilidade nesse período da pandemia? Porque nós temos aí, dizem 15, 18 milhões, a gente não sabe exatamente quanto de desemprego tem no Brasil. Conseguiu manter, Fernando? Os números eles aumentaram, né? O desemprego, infelizmente, ele aumentou de 14 milhões para 15 milhões. É muito triste isso daí. E a construção civil, ela é um elo de ligação de emprego muito rápido. Ele faz voltar, ele consegue ser mais rápido. Por exemplo, uma indústria, até que você traz o equipamento, monta e demora mais. A construção civil, você começa uma obra, hoje nós estamos aí, eu vejo pela própria IARP, os nossos profissionais, é claro que eles estão preocupados, como só uma pessoa responsável não estaria preocupado com um momento desse. Mas eu acredito que o momento claro, de pé no chão, continua de pé no chão, mas é um momento realmente ainda que os juros devem pendurar num nível ainda de um dígito, em torno de 7%, 7,5% até o final do ano. A inflação te assusta, Fernando? Não, ela deve assustar a todos, né? Todo mundo, né? A todos, porque hoje, por exemplo, o que aconteceu no mercado? Vamos pensar assim. Houve um aumento de custos imenso aí em termos de aço, de tubos, de cobre, PVC, como um global da construção civil, houve aumentos assim significativos, que eu não acho também que eu como empresário, eu não acho que a indústria precisava ter indo para um caminho tão
complicado, tão assim, e forte demais. Eu acho que ele subiu demais. Aço chegou a subir mais de 100%. Impressionante. Foi muito alto. Tijolo, foi tudo, como um todo. O que que a gente chega? Lá no fundo, lá no ponto final, lá, ó. Aonde a gente pega? A parte do pessoal do Minha Casa Minha Vida, do programa Verde e Amarelo. É isso que mais me preocupa, que é o programa social. Por quê? O que aconteceu? Aumentou a renda desse pessoal? Não. Aumentou o custo? Sim. E aí, como é que faz? Aí você tem que produzir a habitação no mesmo preço, com o pessoal que não tem, só que você tem que subir. Aí, por exemplo, hoje a Caixa deve soltar essa semana aí, alguma coisa, semana que vem, alguma coisa aí, para aumentar o teto. Não adianta aumentar o teto. E o subsídio? Ô, Fernando, eu vou te dar uma notícia péssima para todo mundo. Aliás, o Zé que já mandou, é o comunicador de notícias péssimas. Não, ele também não é. Ele traz notícias péssimas. Não, mas é real. Boas. Vem aí mais um aumento do gás de cozinha. Não tem. De 6%. De 6%. Já deve ser o oitavo esse ano. Esse ano. A gasolina, o combustível de uma forma em geral, 9 aumentos. Tudo segue. Nós recebemos aqui uma pessoa outro dia, não vou me lembrar quem foi agora, mas que disse que as caixas de papelão não tinha como embalar os produtos. Você lembra disso, Zé? Uma menina da Bálsamo. Da Bálsamo, exatamente. Estava com dificuldade de encontrar no mercado caixas de papelão, as caixinhas de embalar paçoquinha, não sei o que tal, que estavam com preço, ou estava com preço muito alto, ou estava em falta no mercado. Você imagina onde nós estamos chegando. Ô Jarney, é o seguinte, o que está acontecendo hoje? Por exemplo, nós tivemos, vocês devem ter lido muitas matérias nesses meses anteriores aí, na qual os materiais sumiram. Sumiu aço, sumiu material cerâmico, sumiu tudo. Agora ele está voltando a uma normalidade, mas com preços exorbitantes. O que está acontecendo vamos pensar em Ribeirão Preto. O que está acontecendo na cidade de Ribeirão Preto? Nós tínhamos um preço hoje que variava na venda de 5.800, mais ou menos, só que o custo de construção era na faixa de 3.000 metro quadrado. Ele foi para 4.000 e perto de 4.400 o metro quadrado, pelo amor de edifício. Então ele tem que ter uma regularização de preço. Equacionar, né? A balança ela tem que ser proporcional. Porque senão o próprio empreendedor, ele começa a falar, eu vou trabalhar para quê? Eu vou investir, eu vou fazer empreendimento para quê? Só que eu vou querer até pedir por exemplo, o que está acontecendo em Ribeirão Preto? Continua aprovando bem. Hoje, por exemplo, o programa Verde e Amarelo, a gente vê que a parte de alvarás teve, por exemplo, na Secretaria de Planejamento, por volta de 4.000 alvarás esse último mês aí. São números expressivos, tá? Depois já tem, nos últimos 4 anos, foram quase 20.000 imóveis. Eles estão com pensamentos positivos aí para o próximo ano, em torno de mais 5.000 alvarás. Coisa boa. No próximo 5.000 alvarás e mais de 25 a 30.000 imóveis aqui em Ribeirão Preto, na área do Verde e Amarelo. Que maravilha. Isso é muito importante. Muito bom. O que vai trazer isso, Zé? Emprego. Isso vai trazer renda. É isso que a construção traz. Né? Tirar o dinheiro, né? Isso que a construção traz, que é o mais bacana. E ainda, por exemplo, eu vejo que Ribeirão Preto é uma cidade super interessante nesse sentido, porque apesar das dificuldades, a gente vai lutando. Só que a gente tem uma região metropolitana que a gente sabe que ainda não foi implementada, que a gente precisa lutar politicamente para que isso aconteça, porque região metropolitana, para cá, para lá, para cá, para lá. Mas não sai só que ela não está aí, não sai do lugar. Ela não saiu do papel. E nós sabemos que nós fomos responsáveis por isso no passado recente. Vocês participaram conosco disso daí. Vocês participaram conosco. Mas não virou nada. Não, mas vai virar. Vamos ser otimistas. Vai virar. Você é muito otimista. Vai virar. Quer ver, Nato? Vai, Zé. Vai, Zé. Pergunta aí. Fernandinho, o otimista. É inequívoco os enganos, os erros que a equipe econômica adotou nesse governo. Claro. Não há nenhum setor, né? Nem no setor agropecuário, nem no setor imobiliário, que são 2 setores fortíssimos
e que encaminham, né, a economia do país, os dois setores vivem hoje lamentando profundamente o que tem acontecido. Você acabou de desenhar um quadro realmente terrível, né? A porta de entrada está sendo cada vez mais estreita, cada vez mais fechada, ninguém tem condições de comprar. E hoje você, numa cidade como Ribeirão Preto, que é dada a grandes construções, construções caras, construções de luxo, até nisso está tendo dificuldade, mas principalmente para essa classe intermediária, que não é uma casa do verde e amarelo, Minha Casa Minha Vida, mas também não é um apartamento de padrão super luxo. Aquele meio termo da classe média, você não tem uma construção e um financiamento específico para isso. E o governo não toma a menor providência, Então tem um monte de gente órfãos de imóveis e que está esperando esses tipos de lançamento, e o governo hoje está se sentindo sem recursos para bancar esse tipo de obras. Como é que você vê isso? Que expectativa que você vê de mudar isso? Olha, é o seguinte, o governo, se você vê o grau de investimento, você conhece bem o SBPE e o Programa Verde e Amarelo, que vai pela Caixa Federal. O SBPE é um regime de financiamento que a Caixa está se apoiando, né? Que os bancos também da iniciativa privada estão se apoiando, e que tem uma facilidade mais rápida de gerar esses recursos, tá? Então, como é que eu vejo isso? Eu acho que o momento, eu sempre fui uma pessoa muito de pé no chão, por isso que a nossa empresa, por exemplo, o nosso setor, onde a gente atua, a gente deu os passos com muita calma. Eu acho que a gente tem que pensar com um pouco de precaução nesse momento. Nós estamos tendo aí uns aumentos de juros aí, mas que eu acho que todo investimento em imóveis ainda, quando a pessoa tiver condição. Hoje eu estava vindo para cá escutando uma matéria da Nova Brasil, e escutando que o pessoal ainda, se a gente conseguir ter recursos aí, e que eu acho que no Brasil o investimento na área imobiliária é muito pequeno ainda, em termos de investimentos dos bancos privados, com valores focados na classe média, que é onde você fala que é o menos privilegiado. Porque o menos privilegiado aqui, eu também acho que precisa o governo federal, o senhor Paulo Guedes, precisava olhar com outros olhos e realmente verificar que realmente precisa fazer essa parte da parte social, que, não adianta nada nós termos uma cidade do nível de Ribeirão Preto, onde a gente está com mais de 100 e poucos núcleos de favelamento, onde a gente está com um problema de regularização fundiária complicada, e que a gente tem que lutar para isso. A gente tem que lutar para isso. Só que, ao mesmo tempo, e recurso. O faixa 1 acabou. Aí tem o faixa 2, o faixa 3, que é um negócio que você também que precisa ter renda. Aí quando você quer fazer a regularização, como é que você faz? Se o cara vai precisar, né, Jarney, vai precisar de um recurso, e na hora que ele chega lá precisa lá, vai falar, eu preciso, prova que você tem renda. O cara está devendo uma conta de luz, aí acabou. Complicou. Então, são coisas que o governo precisa olhar com outros olhos, você tem toda a razão, precisa olhar com outros olhos, o Brasil precisa olhar com outros olhos, a classe média que você fala sempre é a que paga o pato, ela tem aquele problema seríssimo. O cara da classe alta que hoje, por exemplo, o imóvel de classe mais privilegiada alta, ele tá vendendo no mercado. Eu vejo na própria IARP, que a gente vê lá, que a gente tem os nossos associados, a gente trabalha lá com o nosso pessoal, pensando que isso daí que é o nosso, e a nossa associado é o classe média. É claro que tem uns lá mais privilegiados, tal, mas o nosso lá é a classe média. É aonde a gente tem que se preocupar. E é aonde que está o problema. Então você vê, você está otimista com isso daí? Olha,
você fala que só o Fernandinho é otimista. Não, Fernandinho nessa parte aí, ele está preocupado. Ele está preocupado como, e nós precisamos... como todo mundo, né, nós Fernando? Precisamos realmente arrumar, precisamos ter um outro Brasil para nós aqui, porque nós estamos com um momento muito complicado, muito difícil. Fernando, o Aurélio está fazendo um questionamento para você, não sei se você vai conseguir, mas enfim, eu vou te fazer. Ele pergunta o seguinte: caso a mini-reforma seja aprovada e com o não reconhecimento do FGTS, você acha que isso pode afetar o financiamento da casa própria, dos programas sociais a um médio, longo prazo? É o Aurélio. Ele diz ali, eu quero fazer uma pergunta para o presidente, mas vice-presidente no caso, né? Talvez fuja do assunto, mas vamos lá. O que você acha? Aurélio, é o seguinte, eu até... Foi uma boa pergunta. É o seguinte, eu tive conversando com o secretário da Habitação. Esse projeto está todo no Conselho Curador do FGTS, e eles têm um pessoal que toma conta desse recurso aí, que é o que pensa, e é um pessoal muito ético, muito pé no chão e cabeça no lugar. Então, mas ainda não saiu um posicionamento sobre isso daí. Essa mini-reforma, é como diz outro, mini-reforma, como sempre o Zé Fernando fala, mini-reforma nunca funciona. Nunca funciona. Então, eu acho que a gente tem que aguardar um pouco aí, a gente não tem um posicionamento. Isso a gente toma, que todas essas mini-reforma política, mini-reforma tributária, mini-reforma do imposto de renda, nada funciona. Precisa fazer realmente um negócio que o político realmente precisa pensar no Brasil como um todo, com mais global, um né? De forma global mesmo. Um programa de governo e não de Estado, quer dizer, desculpe, e não de governo, para fazer um negócio que daqui 4 anos ou daqui tanto tempo... Não quero te botar em saia justa, mas deve ser global e acolhedora? Tem que ser global e acolhedora. E tem que ser mesmo. E tem que ser mesmo. Eu sei, tô brincando contigo. Eu acho que tem que ser mesmo. Fernando, o Glauber está perguntando lá: a construção civil, assim como a agropecuária, são redes fortes de investimento em empregos. Em relação à segurança do trabalhador, ambiente de trabalho, salários e direitos, quem fiscaliza e qual o canal para denúncia? Devemos dar ao empregado, ele conclui ali, ambientes, condições iguais aos proletariados de vendas desses empreendimentos, mas parabéns a todas as empreiteiras que seguraram a onda. Ele diz, e ele conclui, ele temos muitos problemas com pagamentos dos funcionários. Como é que está essa questão em relação à segurança, ambiente de trabalho, salários e direitos? Seguinte, eu sou vice-presidente lá da IARP e também sou vice-presidente do Sinduscom, e também hoje participo como conselheiro do Seconce. E eu participo muito da parte de segurança de trabalho e segurança do trabalhador. Eu gosto muito dessa área. E eu participo muito com o Ministério do Trabalho. E eu sei que, por exemplo, o que é o grande problema, tá? As médias e grandes empreiteiras, grandes construtoras, o empregado, não vamos falar empregado mais, o colaborador, ele é tratado assim, com de um jeito muito especial, que é o jeito que o trabalhador, como eu gostaria, como eu sempre gostei, com o meu patrão, que eu fui empregado também uma boa parte da minha vida, que ele me tratasse com dignidade. E essas construtoras têm trabalhado com isso, tem os técnicos de segurança, tem todo esse pessoal que trabalha muito em cima disso. Então, a gente tem o Seconce, tem uma série de coisas que a gente realmente pega o colaborador e cuida dele. Inclusive, nas empresas, todos os direitos trabalhistas, eles são mensalmente, ele verifica se recolheu o FGTS, se ele recolheu o Seconce, se ele recolheu todos os direitos, que senão ele não paga o empreiteiro, que paga o colaborador do empreiteiro. Então, isso daí deu uma mudança. Olha, eu estou no mercado já fazem 35 anos. Eu formei em 1979 aqui no Lacerda, aqui em Ribeirão Preto. E eu fui só de obra, só da parte de obra mesmo, de amassar barro, tá? Junto com o pessoal aí, graças a Deus, eu sou uma pessoa que o pessoal sempre teve muita confiança na minha pessoa e na minha empresa, tá certo? Porque a gente ficava vermelho mesmo na hora que fazia uma coisa errada. E a gente sempre tentou fazer o melhor, tá bom? Kevinato.
Aonde nós vamos parar? Essa é a grande pergunta. Obviamente que a gente detecta o problema, detecta onde está hoje o grande entrave, que é a falta de dinheiro, que é a falta de investimento. Por outro lado, nós estamos pré-ingressando num ano político em que o governo vai ter que se mexer, vai ter que se virar, se ele quiser cair no agrado popular, né? Há um desgaste muito comum, né, como é natural de qualquer governo, mas esse governo excede todos os parâmetros, ele faz questão realmente de ser agraciado com desprezo, com descaso, essa coisa toda. E ele vai ter que mexer no doce se ele quiser realmente ter uma sobrevida política para 2022. E isso passa, obviamente, pela construção civil. Não tem como não passar. A grande recuperação econômica do país começa por ali, né? Tem que começar por ali. Você vê condições dessa retomada? Isso também nos preocupa o setor, tá? Não só a gente que trabalha com um nível de obra um pouco maior, como também o pessoal que trabalha com obras menores. Só para você ter noção, o grande... Foi no varejo que teve a grande compra de materiais de construção nesse último ano durante a pandemia, por causa do emergencial, desse recurso que veio. Então, o próprio empresário que fornecia materiais, do início ali da ponta, eles estavam um pouco preocupados com as construtoras, eles estavam mais preocupados com o varejinho deles ali e venderam demais. Então agora, o que está acontecendo? Mas continua sendo o varejo importantíssimo, que é o famoso formiguinha. Eles são quase, olha, só para você ter um número, era 70% dessa percentagem dos materiais de construção era comprado pelo varejinho, por essa turma que fazia reforma, o puxadinho que você sempre fala. E os 30 eram as construtoras, são uns números assim, muito significante, é muito alto. Então agora eu acho que, eu me preocupo sim senhor, porque a gente está vendo que o juro está, eu acho que o momento de construção, a gente está tentando fazer alguns lançamentos agora, desde que alcance os valores que a gente possa tocar a nossa empresa para frente, e se a gente não conseguir, nós vamos tocar a vida, estamos procurando outros mercados. Hoje, por exemplo, está chegando o logística, então um mercado, porque esse via varejo, essa turma toda aí, está chegando isso daí forte. Você pode ver que Ribeirão Preto está indo forte. A parte de loteamento também, no qual você faz loteamentos com um prazo de 180 meses para pagar, que você tem que ir onde está o bolso do seu. E pensar, por exemplo, tem o governo, mas a gente depende muito dele, é claro que a gente depende, mas a gente está tentando achar alguns caminhos, que a gente possa, viu, Jarney? Alguns caminhos que a gente possa trilhar com o nosso... Então, mas não te assusta, Fernando, o fato, por exemplo, do Brasil ter politizado a justiça ou judicializado a política, a ponto de pegar, por exemplo, a farsa que foi o Lava Jato, e destruir empresas que tinham 300 mil funcionários e todo mundo achando graça. Todo mundo achando assim, poxa vida, que olha lá, tá vendo? Prenderam os caras, coisa e tal. E destruíram a empresa. Destruíram parte da construção civil aí. Não foi, ô Zé, você sabe, a gente se conhece há muitos anos, você sabe que isso nada foi justo, porque nem todo mundo é igual. Lógico que não. Eles acabaram com empresas aí de alto nível técnico, acabaram com uma boa fatia da engenharia. A engenharia brasileira, essas empresas que jogaram todo mundo no mesmo balaio aí, foram problemas que infelizmente foram poucas pessoas que envolveram essas empresas numa falcatrua terrível, e agora a gente está vendo aí, não é o Brasil, eu sempre acompanho vocês de perto, aí eu acompanho sua crônica e tal, não é o Brasil que a gente quer, preocupa sim senhor, a gente que tem, a gente tem uma empresa com 40, perto de 40 anos e outra com 20, então a gente não é amador, a gente se preocupa muito sim senhor, então agora a gente está sempre com o pé atrás, preocupado, mas ao mesmo tempo nós estamos
trabalhando, estamos com previsão de crescimento e continuamos trabalhando daí, como diz o... Tomara que dê certo. Fernando, E vamos sim. Você precisa vir mais aqui, ó. A Simone está dizendo, ó, meu esposo dela, né, é pedreiro, mestre de obras em Sales Oliveira. Estão ouvindo a gente lá. E ela diz, tem o maior orgulho que ele tenha seguido essa profissão. Ótima entrevista sobre a construção civil, está dizendo a Simone. Aqui também a Sônia. Assisto o programa todos os dias. Fiquei contente de ver o Fernando, uma pessoa muito capacitada para o cargo. Obrigado. É a Sônia lá do bairro Dom Miele. Fernandinho, vocês têm uma live agora, quarta-feira, é isso? Depois da manhã. Queria que você falasse um pouquinho, um evento online que acontece para o setor. Como é que vai ser, Fernando? Ó, essa live vai ser um pessoal nosso aí que vai fazer, o Bruno que vai tocar. E a Associação de Engenharia tá mandando ver aí, tá trazendo os jovens lá para dentro. É uma live super interessante aí agora, na qual a gente vai ter esse projeto aí na próxima quarta-feira, e a gente espera que todo mundo participe aí, tá? Caminhos aí? Tem onde vai ser? Onde vai ser a live? Eu tô sem aqui agora. Não tem problema. Depois Você a me gente desculpa, avisa. Deixa eu dar uma olhada eu vou aqui. passar para você. Depois você me passa então para a gente colocar aqui no ar para os interessados aí, para quem quiser participar. Fernandinho, volta mais vezes, por favor. Desculpa o Fernandinho, é que temos tanto amizade e carinho pelo outro aí, e ficamos à disposição aqui. Aqui, olha. Achou aí? Estamos aqui. É uma live especialista do engenheiro Eduardo Augusto. Vai explicar como captar recursos no mercado financeiro, tá? Tá. E para investir. Então, aqui o que está acontecendo na IARP? A IARP nós estamos na nossa segunda gestão, né? E nós estamos trazendo uma série de pessoas mais jovens para lá, jovens arquitetos, jovens engenheiros, jovens geólogos, agrônomos. E está muito gostoso de trabalhar na IARP. Então, eu gostaria de convidar essa moçada aí que vai fazer a nova etapa para ficar otimista, como o Fernandinho, como o Zezinho, o Zé Fernando, meu amigo do coração, o Jarney, e trazer uma IARP mais jovem, mais pujante, e que eu acho que nós estamos no caminho certo. Então, é um prazer sempre estar aqui com vocês, e precisando da gente, só me convidar. Valeu. É um maior prazer. Um abração toda de... E vamos dar apoio à construção civil. Vamos voltar ao time, Fernandinho. Vamos voltar ao time, né, Zé? Nossa, esse time joga bem pra caramba, viu? Tem que botar o Fernandinho no Senadinho também lá. Obrigado, viu? Muito obrigado. Fernando, obrigado a todos. Um abraço pro Júlio Prado, teu presidente lá, e toda a diretoria, todo o pessoal da EARP. Obrigado mesmo aí pela vinda, olha, tá? Desculpa, até o Júlio mandou um abraço para vocês, os diretores também, que nós tivemos uma reunião de diretoria na última segunda-feira, e eu falei, ó, vai nos representar, e eu falei, nossa, com um grande prazer, e Júlio mandou um grande abraço para vocês, e a gente está no bom caminho. Obrigado. E toda a diretoria. Obrigado a todos. Obrigado, querido. 8h36.